Olá! Já pararam para pensar de onde vem a psicoterapia moderna? E se eu dissesse que as raízes dela não estão em laboratórios, mas sim antigos santuários religiosos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como ideias milenárias sobre doença e cura ainda ecoam e de formas bem surpreendentes na sala de terapia dos dias de hoje. E tudo começa com um enigma, uma frase solta. Durante uma fase bem delicada do tratamento, uma paciente sonha e acorda com isso na cabeça. A melhor coisa que ele criou é Epidauro. E só. Sem contexto, sem nenhuma explicação. Apenas essa declaração misteriosa. É exatamente aqui que a nossa investigação começa. O que será que essa mensagem do inconsciente quer dizer? Essa pergunta vai nos levar para uma jornada fascinante, uma espécie de arqueologia da psique humana, conectando um sonho de hoje com um local de cura de mais de 2000 anos atrás. Ok, vamos mergulhar nisso. O sonho nos deu a primeira peça do quebra-cabeça, a palavra-chave que abre todas as portas. Epidauro. Acontece que a paciente já tinha visitado a Grécia e, quando foi lembrada disso, a memória do santuário veio à tona. O sonho funcionou como uma criptomnésia, sabe? Uma memória que estava escondida e de repente aparece, apontando direto para o coração da medicina dos deuses. E o mais curioso é que a própria raiz da palavra terapia vem daí. Lá na origem, um terapeuta não era um médico, era um servidor do divino, alguém que se dedicava ao culto da psique. A psicoterapia, lá no seu comecinho, era um serviço prestado à alma. Para a gente poder entender o que rolava em Epidauro, primeiro a gente precisa sacar como os antigos enxergavam a doença. E olha, a visão deles era radicalmente diferente da nossa. De um lado, a gente tem a doença como uma mensagem, quase uma intervenção divina na vida da pessoa. Do outro, um problema mecânico que precisa de conserto. Essa mudança de ponto de vista é a chave para entender todo o resto. A lógica deles era impecável. Se a alma estava sofrendo por causa de uma força divina, não adiantava procurar um médico de gente para tratar o corpo. Era preciso procurar um médico divino para tratar a alma. E esse médico era Asclépio. Então, o ponto crucial é este. Eles praticavam uma espécie de homeopatia espiritual. Uma doença que vinha dos deuses pedia um remédio divino. A própria doença, por vir de um deus, já carregava dentro de si a semente da sua própria cura. A doença não era só um mal, era também o caminho. Mas afinal, quem era esse médico divino, o Asclépio? Ele não era só uma figura de poder todo-poderoso. Tinha um paradoxo bem no centro da identidade dele. E aqui vem a grande virada da história. O poder de Asclépio para curar não vinha de uma perfeição que nunca foi tocada. Pelo contrário, vinha do seu próprio sofrimento. Justamente porque ele também sentia a dor, ele conhecia o caminho da cura por dentro. Ele era, ao mesmo tempo, a doença e o remédio. Essa frase, que veio de um oráculo de Apolo, resume a filosofia toda. Rocer troças e asietai. Aquele que fere também cura. A ferida e a cura vêm da mesmíssima fonte. Essa é a revelação que conecta tudo. E essa ideia do curador ferido não é algo exclusivo do Asclépio, não. É um arquétipo, uma ideia fundamental que aparece em um monte de mitos e culturas diferentes. Os gregos tinham até uma palavra para essa dualidade toda: fármacon. A mesma substância que pode matar, em outra dose ou em outro contexto, pode salvar. Isso ilustra perfeitamente a ideia de que a cura está contida dentro do próprio problema. A história de Télefo é o exemplo perfeito disso. A cura não estava em algum lugar distante, estava literalmente na arma que causou a ferida. Ele precisou voltar para a fonte da sua dor para encontrar o alívio. E a gente vê esse padrão se repetindo. Psique, ferida pelo amor, só é curada pelo próprio amor. Hércules, que também sofria, se torna um salvador. A experiência da própria dor é o que dá o poder de curar. Tá, mas isso tudo são histórias antigas, né? O que isso tem a ver com a gente hoje? Bem, acontece que esses temas não morreram. Eles ainda estão muito vivos lá no inconsciente do ser humano moderno. A fonte que a gente está analisando aqui nos dá um exemplo impressionante. A fantasia longa e super detalhada de uma paciente, que funciona quase como um mito moderno, revelando exatamente o mesmo padrão. Nessa jornada do sonho, a paciente é ferida, envenenada, queimada, despedaçada, mas cada ferida leva a uma transformação. O beijo de fogo que a cura vem da mesma figura que a colocou em perigo. A água que a despedaça é a mesma que a reconstrói. É o mesmíssimo princípio em ação.
E aqui está a conexão final, a mais direta com a nossa prática atual. Aquela exigência de que todo psicoterapeuta passe pela sua própria análise não é só uma formalidade, é o eco moderno do arquétipo do curador ferido. É aquela história. Não dá para guiar alguém para fora de uma floresta escura se a gente mesmo nunca esteve perdido numa. É preciso conhecer a própria ferida para poder reconhecer e ajudar a curar a ferida do outro. É a lição de Asclépio aplicada na clínica de hoje. E olha só, até Hipócrates, o pai da medicina científica, que tentou separar a doença dos deuses, reconheceu isso. Ele entendeu que a cura não é só técnica, ela exige uma sabedoria, uma filosofia, uma compreensão da condição humana que é tão profunda que chega a ser quase divina. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Talvez as nossas lutas, nossas neuroses, nossas doenças, talvez elas não sejam só falhas que a gente precisa consertar. Talvez, como os antigos acreditavam, elas sejam mensagens. E talvez, dentro da nossa maior dor, se a gente olhar bem de perto, a gente encontre a chave para a nossa própria cura.